aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividido aqui em 5 partes. E mais uma vez, quero começar falando do caso de Bolsonaro, que, acreditem se quiser, parece que já deu uma flopada. Quero mostrar para vocês algumas notas que saíram na imprensa, onde os jornalistas já estão tentando se utilizar de alguns subterfúgios, trazer alguns temas diversos, para ver se ainda consegue gerar algum tipo de comoção. E a coisa não tá embalando muito. Além disso, saíram algumas notas interessantes, quero mostrar para vocês. E a turma da direita se debruçou sobre o caso, foi dar uma olhada aqui, uma olhada acolá, e acabou achando mais algumas coisas que eu tenho certeza que a Rede Globo não quer que a população saiba, senão vai atrapalhar a narrativa do Lula contra Bolsonaro. E obviamente a gente vai ter que comentar. Depois disso, vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, vamos falar da direita, né? Essa nova direita permitida que estão tentando construir. Quero falar de eleições. Nos últimos vídeos não deu. Hoje, sem falta, segundo tema do vídeo de hoje. Depois vamos falar do Dilma. Esse sim tá com alguns probleminhas, algumas dores de cabeça, principalmente no âmbito econômico. Até os seus amigos banqueiros estão começando a reclamar. Quero mostrar umas coisas para vocês que acho que são interessantes, para depois falarmos da nossa democracia. Ela sempre está em risco e está sempre aprontando. Não quero adiantar nada, vamos dar algumas risadas e colocar a mão na cabeça e arrancar alguns cabelos. E por fim, espero dar tempo de falar, né, do Dilma, o Dilma 3, que é um Dilma verde, um Dilma SG. Algumas confusões aí que eles estão enfiando o Brasil. Coisa boa não é, mas vamos começar. De uma forma muito similar ao vídeo de ontem, eu comecei o vídeo ontem com a nota que eu acho que foi do G1, falando do nome da operação, Lucas 12.2, e eu falei, gente, eu acho que tem algumas coisas que não são de bom tom, porque se você utilizasse o nome de outra religião, alguma referência a outra religião, eu tenho certeza que a Rede Globo seria a primeira a se jogar no chão e começar a gritar, falar de intolerância, de desrespeito, mas como é o cristianismo, todo mundo fica aí, né? Cristianismo pode, não tem nenhum problema. Beleza, a gente sabe como são as coisas. Só que aí veja, aí você se pergunta, né? Quem é que gostou do ocorrido? Quem é que bateu palma? Quem é que se sentiu representado pela piadinha de mau gosto? O consórcio. Tá ali, ó. PF produz uma fina ironia bíblica em novo cerco a Bolsonaro. Isso não casa muito bem, isso não é motivo de piada, isso não é motivo de ironia. Mas a turma do consórcio adorou, né? Porque cristianismo não tem vez na mídia brasileira. Independente disso, como falei para vocês já na introdução, se vocês pegarem os principais jornais, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Metrópolis, Veja, CNN, a UOL que ainda tentou fazer uma coisa ou outra, a maior parte deles comentou uma coisa aqui, comentou uma coisa acolá ao longo do dia. Bolsonaro se calou sobre o caso. Você não vê, não. Não sei o que, os apoiadores, não tô nem aí. Não teve nenhuma menção, ninguém tá nem aí. Ninguém ligou. Mas ninguém ligou. Aí, pra tentar chamar atenção de alguma forma, eles começaram a soltar notas assim, ó. Bolsonaro elogiou discrição de Mauro Cid ao deixar o governo. O que é que tem a ver isso com o ocorrido? Já sei. Os jornalistas do consórcio, eles já estão tentando criar, olha, Bolsonaro já sabia que o Cid se esgueirava pelas sombras desde o final de 2022. É só tentando levantar narrativa assim, é coisa que não tem nada a ver com nada. Você pega uma coisa aqui, uma coisa colar, não tem nada a ver, mas tentam conectar. Da Ares, que tem algo muito errado acontecendo. Carta de 31 de dezembro, assinada de próprio punho Bolsonaro, de esquecer depois integridade física em risco para cumprir tarefas. Nossa, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, é um grande vilão. Eita, rapaz. Aí, olha essa. Olha toda a semiótica. Aqui já pegou a imagem. Olha a cara do Cid, rapaz. Chega a tá bufando. Eita. Tá desesperado. Aí vem o Lauro Jardim, principal colunista do Globo. Advogado deixa a defesa de Mauro Cid. Se tu pegar os comentários lá no Twitter, tu abrir, já tá a turma da esquerda botando aquele emoji do Michael Jackson comendo pipoca, sabe qual é? Assim, eita, é treta. Você olha isso daí, o que você acha? Advogado deixa a defesa de Cid, você vê essa foto, Cid bufando, você pensa que, o pior aconteceu, agora acabou. Vai delatar Bolsonaro? Eita!
agora vai. É o que ele tenta fazer. Ainda mais o Lauro Jardim, um jornalista com anos de experiência, sabendo que o público que consome a Globo, que é o PT, só lê manchete. Aí vamos ver a nota. Advogado deixa defesa de Mauro Cid. O primeiro parágrafo é só encheção de linguiça, não tem nada útil. Ó. Cid está preso. Tá, sabemos disso. E sem advogado. Uau, eu tenho certeza que não vai ser por muito tempo. Bernardo Fenelon deixou a defesa cada vez mais enrolado, filho do também encrencado general Mauro Lorena Cid. Ponto. A informação relevante vem agora. Oficialmente, a explicação é que o motivo da renúncia ocorre por foro íntimo. Agora que vem a parte importante. Sua decisão foi comunicada ao cliente na terça-feira passada, antes, portanto, das super revelações de anteontem. Ou seja, o advogado do Cid deixou o caso antes da confusão. Não tem nenhuma relação com o ocorrido da sexta-feira. Só que se o Lauro Jardim, ele já deixar isso claro na manchete, falando, ó, e a manchete honesta seria assim: advogado de Cid deixou, né, a defesa na última terça, antes da confusão. Já resumiu tudo. Não. Tem que colocar, né? Advogado deixa. A cara de desespero, que é pra dar ideia do quê? Rapaz, Bolsonaro. O que você tá fazendo, Bolsonaro? Esse é o lixo produzido pela Rede Globo. É um lixo de jornal. É um lixo. O Brasil não tá preparado. O problema do Brasil não é o PT. Não é o comunismo, é a Rede Globo. O maior problema do Brasil não é segurança, é a Rede Globo. Enquanto essa porcaria existir e ficar fazendo lavagem cerebral nas pessoas, ele não vai pra lugar nenhum. É o tempo todo isso promovendo, sabe, briga entre pessoas, né? É basicamente, eles falam tanto da polarização, quem fica criando divisão na sociedade brasileira, colocando família um com o outro, é a Rede Globo. É o tempo todo isso. Aí depois vem o mesmo Lauro Jardim. O caso dos militares envolvidos com a venda de joias de Bolsonaro caiu como, nossa, né? Uma explosão no exército. Todo mundo desesperado. A operação da PF, de forma inédita, vasculhou a casa do pai do Cid. Busca de provas, né, de um crime civil, promete dar um empurrão no projeto do governo Lula para tirar militares da política. Nossa, é uma reforma militar que o PT defende há décadas, que a esquerda defende há décadas. Ah, quem poderia imaginar que o PT ia utilizar do caso para fazer isso? A avaliação nas forças é que o caso, né, causou prejuízo, trazendo mais desgaste institucional para o Exército, uma vez que havia militares envolvidos, do que efeito negativo para Bolsonaro. Então, peraí. Um dia, 24 horas depois do ocorrido, 24 horas depois, a avaliação é que está causando mais problemas para a turma da caserna do que para Bolsonaro. Comentei no vídeo de ontem, né? Eu falei, pessoal, tá engraçado. Olha aqui essas movimentações, figuras muito específicas. Helene Cantanhede, própria turma do G1, nota da Folha de São Paulo, todo mundo batendo nas forças. Aí eu falei, ó, em janeiro, isso também aconteceu no pós-dia 8. E qual era o objetivo da turma? A esquerda veio a público, a esquerda fez tweets, publicou nota. O próprio José Disseu apareceu em entrevista falando que era hora de uma ampla reforma militar. E aí, só para comentar, porque estava no vídeo ontem, eu falei, ó, quer entender o que passa na cabeça da esquerda, pelo menos um pouquinho, com documentos oficiais do próprio PT, lá da discussão dele, da autocrítica que fizeram em 2016, tá lá no Atlas. Capítulo 9 do Atlas de janeiro. Ah, né? Estamos um pouco mais à frente da imprensa, né? Quando a imprensa vem com informação, a gente já tá um pouco mais na frente. É fácil entender o que passa na cabeça da Globo. Aí você vê, petistas lamentaram que a operação da PF tenha ofuscado o novo PAC. O Lula se esforçou tanto, né? Fez um evento no Rio, chamou os governadores, ninguém foi. Né? Teve a operação... E a mesma operação de Bolsonaro, ninguém nem tá muito ligando. E conseguiu ter menos audiência que a operação de Bolsonaro. Realmente o Lula não consegue nada, né? É a sorte dele que tem a Globo. Bolsonaro ignora caso das joias e dá bom sábado a todos. Michele reage à provocação.
Essa foi a tônica das notas ao longo do dia de ontem. Além disso, aí ficou lá um monte de petista, só lê manchete, postando meme, falando-me uma barbaridade contra o Bolsonaro, que é o padrão, todos os dias, eles só fazem isso. Agora de manhã, antes de eu gravar, passou na minha timeline um Humberto Costa, o cara acordou 6 da manhã, o cara postou um vídeo de um animalzinho com o chapéu da Polícia Federal gritando Bolsonaro. Imagina, gente, no domingo, dia dos pais. Imagina, dia dos pais. Imagina o coração do Humberto Costa acordar no dia dos pais pensando em Bolsonaro. Que vida triste. Aliados se silenciam diante de escândalos de Bolsonaro, que vê apoio nas redes sociais, sua antiga trincheira minguar. Não é porque ninguém deu assunto, não teve nem tanta relevância assim. No primeiro momento, todo mundo falou, meu Deus. É quando o povo começou a entender um pouco mais do caso, começou a ver que a imprensa estava sendo muito parcial, contando algumas coisas, de algumas coisas esquisitas. O pessoal fica assim, pô, mas Bolsonaro não devolveu tudo. E ele não devolveu, ele até protocolou em 13 de março, antes mesmo do TCU mandar devolver, já tinha solicitado, eu quero devolver. Mas ficou meio estranha a situação, né? Mas independente disso, falei pra vocês que a turma da direita, né, acaba indo atrás das coisas pra deixar a imprensa maluca. Tava passando no Twitter isso daqui, ó. A Sarita, ela pegou a peça, né, a petição pra dar uma olhada. Ela fala assim, ó, o próprio documento oficial, assinado pelo ministro, traz um diálogo em que é dito que os itens estavam classificados como personalíssimos. Aliás, eles não foram vendidos, todos foram entregues à Polícia Federal em março deste ano. Então, assim, qual é o crime? Qual o crime? Aí vamos dar uma olhada no diálogo. Pede para Marcelo Câmara ligar para a pessoa de nome Marcelo. Diz, mas liga para ele. Ele tinha me falado, ele me garantiu que o presidente poderia fazer o que quisesse, porque isso são itens personalíssimos. Ainda que tivesse a tentativa de fazer uma coisa ou outra, se fez por realmente achar que poderia. Né? Marcelo, citado por Mauro Cid, trata-se do ex-chefe do gabinete adjunto de documentação histórica da Presidência da República, Marcelo da Silva Vieira. E tá ali, o áudio do próprio documento oficial. E sobre essa questão do personalíssimo, a Sarita ainda foi atrás de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, após o tal acórdão de 2016, que foi quando reviu essa questão de presentes que o presidente ganhava, o que era do presidente, o que ficava no acervo público. Aí a Sarita fala o seguinte, que a portaria número 59, de 8 de novembro de 2018, que estava em vigor quando do recebimento das joias da Arábia Saudita, define como bem de natureza personalíssima vários itens, entre os quais joias, semijoias e bijuterias. Então acho que joia, né? Acho que um relógio pode ser isso. Ela é posterior ao acórdão do TCU de 2016. Então vamos dar uma olhada. Tá aí, ó. Número 59, 8 de novembro de 2018, dispõe sobre a política para a gestão de bens históricos e artísticos da Presidência da República e da outras providências. Aí tá lá, no anexo, dos conceitos e das definições. Olha o item 4. Bem de natureza personalíssima, que em tese você faz o que você quiser, é seu, não é o acervo público, etc. Então, ou de consumo direto pelo recebedor. Bens que, pela natureza, destinam-se ao uso próprio do recebedor, a exemplo das condecorações, grão colar, medalhas, troféus, prêmios, placas comemorativas, vestuários, camisa, calça, sapato, boné, chapéu, pijama, gravata, artigos de toalete, perfumes, maquiagens, cremes diversos, roupas de casa, cama, mesa, banho, perecíveis, frutas secas, chás, bebidas, castanhas, artigos de escritório, canetas, cadernos, agenda, risque, rabisque, pasta, e aí no final, joias, semijoias e bijuterias. Então assim, vai investigar o que é o não crime? É tipo o caso da... Achou a minuta. Do quê? Do não golpe?
Aí a imprensa não sabe por quê. Meu Deus, abandonaram o Bolsonaro. Vocês vão ficar nessa, de novo. Abandonaram o Bolsonaro. Abandonaram o Bolsonaro. Olha que engraçado. Eu já tô montando o Atlas de julho. Aí, se eu não me engano, foi dia 2 de julho. Ou foi dia 3 de julho. Foi logo no início. Saiu um editorial no Estadão sobre o futuro da política. Falando da direita. Não falar da reforma tributária também. Aí falar que o Bolsonaro tava acabado. Eles usam a expressão que Bolsonaro está inelegível e sem militância. Exatamente a expressão, sem militância. Eles falam isso no dia 2 de julho. Aí, como é que vai estar no Atlas de julho? Termina essa nota do Estadão. Aí, a notícia seguinte vai ser da Folha de São Paulo falando: Pânico supera a Globo News em audiência com entrevista de Bolsonaro. Recorde de audiência na TV. No YouTube foram mais de 311 mil pessoas. E ao longo do mês foram inúmeras participações de Bolsonaro em evento, os quais foram noticiados pela própria imprensa. Pela própria imprensa. Eu não peguei os que... o tweet de Bolsonaro, isso é fácil, né? Bolsonaro, ele se falou, não. Os que a imprensa repercutiu. Então é o tempo todo isso. É o tempo todo a mesma história. Acabou, é o fim... Agora Bolsonaro está abandonado pelos seus... Beleza. O petista que acredite na Rede Globo. O petista pode acreditar. Mas vamos continuar. Vamos continuar para a gente falar de algum assunto mais sério e muito mais relevante. Eleições, movimentações partidárias, confusões políticas. Nos últimos dias, vimos aí o embarque no governo do Centrão, da turma do PP, vai indicar o Fufuca, o ministro lá da história da empresa fantasma, que comentamos no vídeo ontem. E também vai entrar o Silvio Costa, deputado pelos republicanos, que o Lula chama de Silvinho. Olha que lindo, rapaz. Escolhido a dedo pelo Marcos Pereira. E aí, diante dessas movimentações dos republicanos, que se tornou um partido de esquerda, para valer, muito mais até do que o PSB do Alckmin, o republicano está muito mais próximo do PSOL do que o próprio PSB, do que o próprio PDT. Aí você vê, republicanos podem perder figurões ao entrar no primeiro escalão do governo. E quem seriam esses figurões? O Mourão, senador, o Cleitinho, também senador, e o Tarcísio. Oficialmente, até o momento, nenhum dos três sinalizou a saída da legenda. Assim, sinalizou de forma formal. Contudo, nos bastidores, o clima de insatisfação tomou conta do trio. Mourão aguarda os desdobramentos da aliança dos republicanos, mas o governo Lula para decidir o seu rumo partidário. E aí, veja só. Marcos Pereira quer provar a Tarcísio que republicanos ainda é seu espaço na política. Quando a gente comentou sobre a questão do Tarcísio, em entrevista, onde ele falou que ele está cogitando sair, eu falei, é complicado, né? Porque se ele sai dos republicanos, ele é pra onde? PP tá no governo. O PSD já tá no governo. MDB quase não sobra nada. Eu falava, sobra o Partido Novo ou o PL. São as únicas opções que tem. O Marcos Pereira sabe disso e tá tentando fazer uma chantagem com o Tarcísio. Tá querendo se impor, tá querendo encurralar o Tarcísio. Marcos Pereira desembarca na noite de sábado em São Paulo com o desafio de administrar a maior crise política de seu partido, a possibilidade de perder o governador Tarcísio. Pereira prepara o discurso de convencimento para mostrar que a legenda ainda é o melhor espaço para Tarcísio na política. Ainda em Israel, o presidente dos republicanos recebeu com preocupação a notícia de que sua principal quadro avalia se desfiliar. O movimento de Tarcísio vem em resposta à aliança dos republicanos com Lula para desmontar a CPI do MST e também diante das negociações para embarque no ministério com a indicação do Silvinho, né? O Silvio Costa Filho, a quem Lula chama de Silvinho. Pereira tem vários argumentos a apresentar, segundo os interlocutores. É o próprio Pereira que plantou no Estadão, né? Mas interlocutores, né? Ele mesmo. Sobre a manobra da CPI do MST, por exemplo, pode destacar que o movimento de enfraquecimento do grupo bolsonarista na comissão ocorreu enquanto ele não estava em Brasília. Rapaz. Será que o Marcos Pereira acha que o Tarcísio é idiota, é imbecil? Não, Tarcísio, eu não estava aqui.
Eu comando o partido com punho de ferro, como um autoritário, como um totalitário, e se aproveitaram disso para passar a pé. É zero a chance disso acontecer. Nenhum movimento ocorre sem, sabe, a permissão do Marcos Pereira. Quem fez as trocas foi o Hugo Mota. Nossa, não foi o Marcos Pereira, não. A respeito da iminência de Silvinho assumir o ministério, a ideia do Marcos Pereira é mostrar que o deputado tem um perfil conciliador, sem radicalismos, né, prudente, sofisticado, pragmatismo e sensatez. Pode ser uma ponte de diálogo democrático com o governo Lula. Indescritível, como não amar os republicanos. A carta na manga de Pereira é ainda evidenciar que outras siglas tampouco teriam terreno perfeito para o Tarcísio. O PP tem o Fufuca, falamos. O PSD já tem cargo do ministério. E o PL de Bolsonaro reúne a tropa radical que o hostilizou na reforma tributária. Meu Deus. Que baita argumento, hein, do Marcos Pereira. Chantagem. Só isso. Aí veja. Eduardo Bolsonaro falou o óbvio, virou notícia em todos os portais. O Globo noticiou ontem, a Folha de São Paulo anteontem e o Estadão também foi. Hoje é dia 13, não é dia 13? Isso mesmo. O Estadão também foi anteontem. Anteontem, Folha e Estadão. Acho que a Veja saiu ontem também. Ontem foi a Veja e o Globo. Republicanos é hoje um partido de esquerda, diz Eduardo Bolsonaro sobre a legenda de Tarcísio. E essa fala do Eduardo é interessante, porque não é qualquer deputado que está falando isso. É um Bolsonaro, né? Então tem um peso maior. É de alguém que realmente vem da direita, né? Mas segundo o Globo, o Bolsonaro não tem mais militância. Então essa frase não deveria ter nenhum impacto. Eu avalio hoje que o Republicanos é um partido de esquerda, afirmou Eduardo Bolsonaro, afirmando que a sigla se alinha a um governo que, em sua visão, dá apoio a pautas como legalizar coisas ruins, né? Meu corpo, minhas regras, colocando adiante todo tipo de pauta que é contrária aos ensinamentos bíblicos. Não dá mais para dizer que o Republicanos é um partido que se atenta com relação a essas pautas que eu acredito ser o desejo dos cristãos, disparou em referência à legenda ligada à Igreja Universal. Eduardo Bolsonaro lembrou da troca de membros da CPI do MST em articulação com o governo. Ainda lembrou que, por ocupar um cargo no executivo e estar livre da regra de fidelidade partidária, Tarcísio pode deixar a sigla quando achasse conveniente. Ele pode fazê-lo quando bem entender, pois é governador. Ao contrário de nós, que somos deputados federais, da estadual, que a gente tem questão de fidelidade partidária, a gente só pode mudar de partido em março do ano eleitoral. O Tarcísio pode mudar quando ele bem entender. Cabe ao Marcos Pereira e às lideranças do Republicanos dizerem o que levou eles a mudarem de opinião e a apoiarem o governo federal. O Republicanos está em negociações com o governo e já tem até nome indicado para assumir o ministério. É o Silvinho, né? Só falta definir qual é a pasta que ele vai ocupar. Então, Tarcísio aí já tinha alguns motivos. Tem pressão de um lado, pressão do outro. Lula radicalizando cada vez mais, tornando cada vez, inclusive, mais difícil para o Tarcísio. Então, podemos ter, quem sabe, nos próximos meses, uma mudança partidária. E eu acho bom. Eu espero que o Marcos Pereira ele devia ter o mínimo de respeito e dar, né, o direito de sair para todos os deputados, os quais ele traiu. Não tem como um deputado de direita permanecer no Republicanos, né? Isso é uma penitência inaceitável. Aí tá ali, ó. PL se diz de braços abertos para receber Tarcísio. Vem que tem espaço. Coração de mãe, sempre cabe mais um. E aí vem os grandes analistas da imprensa. Marco Antônio Villa. Qualquer candidato que estiver com Bolsonaro e Tarcísio estará derrotado. Qualquer um. Qualquer um. Todos vão perder. Todos, né? Tá bom. Gente, isso é uma coisa que é impossível. O estado de São Paulo tem várias cidades. Não é possível que todos os caras que forem apoiados por Bolsonaro e Tarcísio vão perder. Então, assim, até a frase tá mal construída. Se o Villa ainda fosse honesto, um pouco mais honesto, assim, se ele fosse mais honesto, não. Se ele fosse mais esperto, ele falava o seguinte: hoje
Estar perto do Tarcísio e de Bolsonaro não é inteligente. Não é inteligente. Pode trazer problemas, pode desidratar, pode, sei lá, causar espanto, medo, afastamento nos eleitores de centro. Aí você ainda acha, né? Você fica, não, o cara tá fazendo uma análise. Mas quando o cara coloca assim, qualquer candidato, é uma coisa que é um absurdo. Quando você olha as eleições de 2022, você olha no estado de São Paulo, você olha algumas regiões, mas que Bolsonaro ganhou, mas com força. Que assim, o cara que tiver em Bolsonaro, for o candidato de Bolsonaro naquela região, tá eleito. Mas tá eleito. Pelo amor de Deus. E se você traz para a cidade de São Paulo, talvez você consiga até aplicar isso para afastar o eleitor de centro, etc. O que eu acho que não é uma verdade, porque o que a imprensa está tentando fazer é tornar o Boulos um candidato palatável. A imprensa está tentando transformar o Boulos num candidato moderado, e aí moderação, e o Boulos na mesma frase não existe. Mas se você abre o leque, você sai da prefeitura, você sai dessa discussão, vai me falar que um vereador, ele fala assim, ó, esse é o vereador de Bolsonaro, ele vai perder. Perdeu. Eu acho que ele pode ser um dos mais votados da cidade. É meu achismo, né? Mas quem sou eu perto do Marco Antônio Villa? Aí, Velene Cantanhede, a mesma tia, né, das informações de bastidor, que tem o zap do Lula. E que ontem a gente trouxe no vídeo, né? Nossa, quebra de sigilo de Bolsonaro é mais um passo para a sua prisão. Ela tá deixando a vontade dela transparecer demais. Mas enfim, Cid Torres e Silvinei ameaçam o bolsonarismo. Será? Será? Eu não sei, viu? Eu acho que a turma tá olhando, tá no Brasil. Se eu fosse falar, eu acho que existe uma percepção de perseguição política. É o que tá parecendo. Se sair da bolha da esquerda, eu acho que tá uma percepção de perseguição política, mas tudo bem, né? Zema e Tarcísio, a nova direita. A imprensa já quer a todo custo. É uma preocupação diária. E isso porque Bolsonaro acabou. A direita... Eu gostei... lembrei, porque eu trouxe essa nota. A Eliane Cantanhede inventou agora uma nova nomenclatura. Você tem a nova direita, né? Você tem a nova esquerda, você tem New Left, você tem vários nomes utilizados. Você tinha um centrão. Agora o centrão fez o L, e agora o centrão que fez o L ganhou um novo nome. A direita parlamentar. Não, olha que nome bonito, rapaz. E a direita parlamentar, entre parênteses, centrão, aproxima-se de Lula. A direita parlamentar, que nome bonito, é o centrão. Um grupo sem nenhuma ideologia, sem nenhuma agenda, sem nenhum projeto de país, um grupo que apenas está preocupado com emendas, cargos nos ministérios. Direita parlamentar. Aí, ontem a CNN chamou um analista político, né? Um cientista político, Rafael Cortez, professor do IDP. Entrada do centrão no governo dificultaria a reconstrução da direita. Aí vocês perguntam, para que direita é essa? Ele falou, não, porque se os republicanos entrar, vai ficar difícil para o Tarcísio ser candidato, etc, tudo mais. Pô, mas o Tarcísio, tá depender aqui o que acontecer, pode sair do partido. E independente se o Tarcísio falou que ele não vai ser candidato, ele vai para o candidato de Bolsonaro. É o tempo todo tentando criar uma direita que não existe. Todo santo dia você vê, ó. Eles passaram de 2019, 2020, falando de terceira via. Não teve terceira via. Apoiaram o Lula no final do dia. O Lula descondenado, né? Descondenaram o Lula pra correr contra o Bolsonaro. Aí agora tá na mesma história, né? Não, reconstruir a direita. Vamos ver se vai colar. Eu acho que não vai. Eu acho que vai chegar em 2026 e o consórcio vai falar: é hora da direita parlamentar, da direita do amor, da direita do bem se unir ao Lula para proteger a democracia. Vai ser o mesmo discurso de 2022. E aí, só para encerrar aqui esse negócio de eleição, movimentação partidária, o Metrópolis falou o óbvio, mas às vezes é bom mostrar o óbvio. MBL intensifica atos em universidades de olho nas eleições de 2024. Alguém achou que aqueles vídeos do MBL queriam resolver alguma coisa?
O MBL tá caçando treta toda semana. Pra quê? Pra eleger gente em 2024. É simples. Isso é óbvio. Até a imprensa já tá comentando sobre isso, tá aí, ó. De acordo com a liderança do MBL, a intenção das visitas tem a eleição de 2024 como pano de fundo. Os escolhidos para protagonizar os vídeos devem ser lançados como candidatos no pleito municipal do próximo ano. Assim, eles estariam em uma divulgação prévia. Então, não dê palco. Deixa o MBL lá tretar com a esquerda. E nem dá atenção para essa turma. A turma do Chico Linguiça tá preocupado com qualquer coisa menos com o Brasil. Ah, ainda tinha essa. Essa é boa pra gente começar a falar do Dilma. Apetite insaciável. Lá vai o Estadão ficar escandalizado com o quase certo aumento do fundão. Vou aumentar o fundão. Aí soltaram a editorial, anteontem, falando que isso é um absurdo, etc. Isso, aquilo, outro, tudo mais. Para no fim do editorial, os últimos 2 parágrafos, eles falaram assim, ó. A democracia representativa será mais madura na exata medida em que os partidos se sentirem compelidos a transmitir melhor aos eleitores os seus valores, ideias e propostas para o desenvolvimento econômico e social do país, supondo que os tenham, é claro. Nenhum partido tem. Nenhum. Bolsonaro tinha. Tem. Tinha não, né? Tem. O PL tá tentando, pelo menos é o que o Valdemar diz, né? Incorporar alguns valores, algumas ideias, né? Para dar base no partido. O único partido hoje que realmente tem valores, não é que a gente concorde com esses valores, mas tem um plano mínimo, uma identidade, é o PSOL. Nem o PT tem mais. O que é o PT? Você não sabe. O que é o PT hoje? É o Foro de São Paulo ou é o Biden? É o comunismo ou é a agenda verde? Qual é a prioridade do Lula? É o desenvolvimentismo ou é o neoliberalismo para ajudar os banqueiros? O que é que o Lula quer? Eu não sei. É difícil, você não consegue mais. O PT, ele tá contra o Brasil, é a única certeza. Mas não tem um plano claro do que a turma quer fazer. Já a direita tem. O que o Estadão espera que os partidos tenham é o que Bolsonaro construiu ao longo de todos esses anos. Assim, serão capazes de atrair filiados ou simpatizantes dispostos a contribuir para suas atividades. É o que a turma faz para Bolsonaro, né? Aquele apoio orgânico, levar o nome à frente, né? Procurar quem são os seus indicados para deputado, vereador. É o que o Bolsonaro fez, né? É o que vocês querem ter. Isso que é maturidade política. Valeu, Bolsonaro. Obrigado, capitão. Contudo, a eterna fonte de recursos públicos que abastece as agremiações virtualmente inesgotável inibe esse movimento civilizatório. Passa da hora da sociedade se insurgir contra essa esbórdia. Só que a única parcela da sociedade que também vai reclamar, vai protestar, vai pedir algum tipo de melhoria são os apoiadores de Bolsonaro. Só que não tem espaço para os apoiadores de Bolsonaro na turma do Estadão, né? O sonho deles é ter um Bolsonaro da terceira via. Nunca terão. Nunca terão. A social-democracia não tem vez, né? Vai procurar lá a juventude do PSDB, ver se eles acham alguém. Mas vamos falar do Dilma. EBC aumenta comissionados em 30%. Tenta fazer a live do Lula bombar, né? Mas a audiência flopou. Igual o caso de Bolsonaro, né? Hoje o Fantástico deve tentar, né, recusir o assunto, ver se vai para algum lugar, mas acho que não tem ninguém muito preocupado não, né? E acho que a questão da gasolina nos próximos dias, eu acho que vai acabar incomodando muito mais o brasileiro. A gente vai falar disso. Mas antes, o Dilma, né, montou uma baita estrutura, levar as lives dele, né, e criar uma marca de comunicação. Apesar de contratação de nomes de peso, a iniciativa tem flopado. Apesar do esforço governamental para ampliar a presença de Lula nas redes sociais, a audiência da conversa com o presidente é baixa, se comparada com o alcance de Bolsonaro. Os vídeos das lives de Bolsonaro, realizadas com estrutura menor, sem sistemas de apresentador, câmeras, microfones, como o microfone. Nossa, é o que mais me doía, gente. Ver aquela live de quinta-feira, parecendo que Bolsonaro estava dentro de um banheiro, com um som abafado, tava com uma batata na boca. Eu falei, meu Deus, um microfone decente não tem nessa. Eu ficava nervoso com aquilo ali. Eu falei, custa um microfone
Vai cair o braço. Um microfone. Você não pode arrumar um microfone pro cara. O áudio é a parte mais importante. A imagem tanto faz. A gente vê lá de salário. Um microfone decente. Mesmo assim. Mesmo daquele jeito. O Lula com todos os equipamentos e câmera e funcionário e jogo de luz. Flopou, né? Mas enfim. A live de Bolsonaro, caquética, chegava a alcançar 2 milhões de visualizações no Facebook. Para efeito ilustrativo, a última transmissão desse presidente do dia 30 de dezembro soma 1,1 milhão de visualizações só no YouTube. A primeira do Lula, e a primeira normalmente é a que mais, né, tem repercussão que a primeira, é um projeto que todo mundo quer ver, 185. Um pouco, assim, não, umas quase 6 vezes a menos. Só um pouco, né, a menos, só umas 6 vezes a menos. O entorno de Lula tem afirmado que a comparação de audiências é inadequada. E por quê? Porque a mudança nos algoritmos alteraram a culpa é do algoritmo. Sabe aquele algoritmo que sempre prioriza a turma da esquerda? Pois bem, o algoritmo mudou. E eles querem que você acredite nisso. É de doer, né? É de doer. Vamos tapar o sol com a peneira. Aí o Estadão fez aqui, ó, a visualização das super lives do Lula. Em vermelho, YouTube. Em azul, Facebook, né? Facebook tem mais alcance, vamos pra Lula. Você vê ali, ó. Aqui mais repercutiu. Teve 300, um pouco, quase, sei lá, uns 350 mil no Facebook. Depois ficou ali 300, aí foi caindo. A do dia 1º de agosto já tá com menos de 100 mil views. Meu Deus do céu. Parece que ninguém tá dando muita atenção pro Lula, né? Mas vão dar. Vão prestar atenção daqui a pouco. Porque é uma coisa que impacta todos os produtos. Custo do combustível. Preço do diesel preocupa revendedores no estado. Isso daqui é de Porto Alegre, né? Isso aqui é de Rio Grande do Sul. É de Porto Alegre, né? Correio do Povo, Porto Alegre. Diesel é problema. E estamos comentando nos últimos dias. A Petrobras não consegue suprir a demanda nacional. Quase um quarto do diesel, né? 24% segundo o Estadão. Ele precisa ser importado. Só que não está compensando. E agora, José? E agora? Diretoria da Petrobras está discutindo já um reajuste. E isso daqui é um problema, gente. Saiu uma nota em julho. Se eu tô... ou é um ou é outro. Ou o combustível teve ou a gasolina teve um aumento de 18% ou foi 26% nesse primeiro semestre do Lula. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz o Atlas... Eu comecei a organizar as notícias de economia hoje. Aí tava lá também. Foi uma matéria que saiu no Poder 360. Nem coloquei aqui. Então, o preço da gasolina já aumentou. Do diesel também deu aumentada. E olha que o Lula tá segurando, né? Tá vendendo com deságio. Não tá vendendo com o mesmo preço que tá o preço lá fora. Jean Paul Prats foi procurado pela ANP para falar de reajustes de combustíveis. A agência mostrou-se preocupada, uma vez que a estatal estaria segurando o aumento dos preços. Tá? Segura. O presidente da Petrobras respondeu que sua diretoria está discutindo essa possibilidade para breve. É breve, né? Vamos ver. E por que isso é um grande problema? IPCA sobe 0,12 em julho, puxado por alta forte da gasolina. Mesmo sem a paridade internacional, queria fazer a gasolina nesse presente momento está muito mais cara do que está sendo vendida. Ainda assim, um dos principais indicadores que medem a inflação mostra um crescimento acima do esperado. Se precisar aumentar o preço porque não está aguentando segurar, e aí? Vai para quanto a gasolina? 6,50? Vai começar a bater R$7 no Brasil todo? Eu acho que vai começar a ficar ruim, né? E aí não adianta ficar falando de Bolsonaro, não adianta ficar falando de joias, porque eu acho que a população não vai estar muito preocupada com isso. Acho que a população vai estar preocupada com a gasolina. E o pessoal deve lembrar, né? Falar, pô, o governo Bolsonaro, a gasolina, Bolsonaro tirou os impostos, né? Bolsonaro tirou o imposto, a gasolina ficou de R$5. E o Lula? Fez o quê? O Lula colocou o imposto de volta.
A gasolina tá cara. E tem eleição ano que vem. E esse ano não vai fechar. Não, o déficit primário vai fechar. Ixi, possivelmente uns 160 bi de prejuízo. Ano que vem não vai conseguir zerar. Se você não consegue, a dívida pública aumenta. O aumento da dívida pública, você aumenta o risco. Se você aumenta o risco, para você conseguir manter o dinheiro no país, você tem que aumentar a taxa de juros para ficar relativamente confortável. Só que a Selic já continua em 13%. Você vai fazer o quê? E aí? Aí começa uma bola de neve. E aí que entra o ponto que vários analistas falaram nos últimos dias, que em breve o Haddad vai lembrar que ele tem o pior emprego do mundo. Não adianta ficar com esse cenário do oba-oba, reforma tributária. Mas a realidade do Brasil é que as contas não estão fechando. Essa é a realidade. E ela vai bater na porta. Porque a verdade se impõe. Déficit zero só no papel. O Estadão escreveu um editorial ontem sobre isso. Foi o editorial de ontem do Estadão. Carlos Bolsonaro... Podia ter feito isso, né? Porque o de Bolsonaro foi na sexta, dia 11. O Estadão podia ter feito um editorial ontem falando de Bolsonaro. Não fez nem ontem nem hoje. Talvez faça amanhã, segunda-feira, né? Começar a semana, dar uma requentada no assunto. Mas enfim, a promessa de zerar o déficit primário em 2024 gerou desconfiança desde que foi anunciado pelo Haddad, no fim de março. Mais do que a descrença nas administrações petistas... Não, essa parte eu lembrei. Já até lembrei porque eu trouxe. Olha que parágrafo sensacional. Mais do que a descrença no PT, que é historicamente conhecido pelo ímpeto de aumentar gastos e driblar os limites, o que realmente pesou na avaliação dos especialistas em contas públicas foi o consistente desequilíbrio fiscal que o país apresenta há mais de 10 anos, tá? Há mais de 10 anos. Quem é que estava governando o país? O PT, né? Ah! Então, a preocupação é o PT, não é o desequilíbrio, é o PT. É o PT. Sabe? É engraçado. O Estadão gosta, não. Não, o PT tem esse histórico, mas a preocupação é porque o Brasil tem esse histórico. Tem um histórico. Mas era o PT que estava governando. Então a gente voltou pro primeiro ponto. Então a gente voltou a falar do PT. O nível crescente de despesas obrigatórias, aliado à compressível resistência do legislativo em aumentar a carga tributária, criou um rombo orçamentário estrutural. E aí, segundo o Estadão, só tem uma forma, uma única forma do PT conseguir zerar o déficit em 2024. Aí você já está preocupado. Meu Deus, vai aumentar ainda mais os impostos? Bom, vai aumentar de qualquer jeito. Mas não é assim. Essa não é a solução. Se fosse aumentar imposto, estava fácil. Tem ficado mais claro como o governo pretende cumprir essa audaciosa meta fiscal, deturpando-a. É a única forma. Maquiar os números. Ó, pedalada do amor. Será que é por isso que o Lula chamou o Marcinho Pokémon para ajudá-lo no IBGE? Rapaz, com o IBGE na mão, ixi, o Brasil vai voar agora, nos números. Na realidade, não. Aí o Armínio Fraga, nosso gatinho, parece que tá com medo. Ontem tava na CNN. O governo não faz esforço para reduzir as despesas. Armínio falou que o governo está espelhando uma situação de cobertor curto, não tem planos para cortar, né, e excluir gastos. Segundo ele, o que se vê hoje é um esforço quase que exclusivo de atribuir o problema para o lado da receita. A culpa é que não está entrando dinheiro, mas e a despesa? Tem que cortar a despesa, né? Está se discutindo criar mais 2 ministérios. Mais 2, para poder alocar o PP e os republicanos. Porque o PT não quer abrir mão de um ministério, o Lula não quer demitir a Ana Moza, aí tá aquela confusão. Tá se pensando em criar mais 2. Esquece redução de despesas. Não, um PT não tem, é só aumento. Aí volta, saiu no Estadão, né, o Pastore. Pastore lá, amigo do Moro, lá o plano do Moro econômico, tá ajudando ele. O governo precisa mostrar de onde virão as receitas para cumprir as metas de resultado primário. De onde vai vir a receita? Eu digo, do povo, através de impostos. Pode me dar um prêmio Nobel agora. Ao se comprometer com o crescimento dos gastos públicos sem determinar como obterá as receitas para cumprir as metas de resultado primário, o governo corre o risco de gerar um crescimento da relação dívida-PIB superior ao que está implícito na versão na qual seu programa foi apresentado à sociedade. Ou nos oferece as provas convincentes sobre
de onde virão as receitas ou não conseguirá evitar aumento ainda maior dos prêmios de risco sobre os títulos da dívida pública, ou seja, aumento de juros. Aí lá para tanto ele fala assim, ó, por outro lado, como o arcabouço garante o aumento de gastos, caracterizando uma política fiscal expansionista, ainda que não houvesse o aumento do prêmio de risco, há um aumento da taxa livre de risco, que iguala a demanda agregada ao PIB potencial à taxa neutra de juros. Finalmente, como, salvo algum truque contábil, salvo, né, que o PT deturpe os números, maqueie alguma coisa, a não ser que algo assim aconteça, o caminho natural, né, é que o PT não vai conseguir atingir a meta do resultado zero, né, déficit zero em 2024. Não há como evitar que essas duas forças elevem a taxa de juros da dívida pública, alargando a sua distância em relação ao crescimento do PIB potencial, piorando a dinâmica da dívida. Aí, gente, juros altos é bom para quem? Pro rentista. É bom para quem? Pro banqueiro. Pros bancos, os bancos têm muito dinheiro. Emprestar dinheiro pro governo, 14%, sensacional. Nunca existiu um governo tão bom para os banqueiros como Lula. E não lembra durante as eleições as notícias que o pessoal repercutia mostrando que os bancos nunca haviam lucrado tanto como na era Lula. Aí por que eu tô falando isso? Eu sabia que tinha essa nota. Na sequência, bancos elogiam Haddad. E dizem que política econômica está na direção certa, na direção dos juros, na direção do rentista. Haddad, grande herói das elites e dos banqueiros. Esse é o governo Lula. Mas eles não estão 100% felizes, não. Tem um ponto que eles estão chateados com Haddad. Sabe o que é? O andamento do arcabouço fiscal e da reforma tributária ajudaram a criar um cenário otimista, vai destravar a economia, né? A economia do rentismo. Mas tem discordâncias. Aí que tem um ponto que eles não gostaram. Os bancos são contrários a mudanças que o governo cogita propor na segunda etapa da reforma tributária, que atingirá os impostos sobre a renda. Mas não se preocupe. Quem a gente comentou nos últimos dias, né? O PT já abriu mão de taxar os ricos. Já abriu mão. Vamos botar aqui imposto na Shopee, na Chai, aposta esportiva, bota depois na gasolina. Vamos proteger. Os ricos estão de boa. O rico só tá preocupado se o Haddad for querer mexer em imposto de renda. Haddad. Se segura. Não vem pra cima da gente. E a Haddad não vai, não. Por isso que o governo tá de boa. Com muito amor. Muito, assim, se você é rentista, se você é bilionário, o Brasil é o seu lugar. Aqui é um tweet que colocou um print de outro tweet e ambas as contas não são de pessoas de direita. Ambos, creio que dá para falar que votaram em Ciro Gomes, pelo menos no primeiro turno. Segundo turno não saberia falar. O Tatu no Torco fala assim, ó, a matéria é de 2018, agora já são 34 anos, abre aspas. Programa de Lula recicla há 29 anos promessa de taxar rico e aliviar pobre. 34 anos prometendo isso. E qual é a realidade? Taxa o pobre e ajuda o rico. Exatamente o oposto. E o povo tá caindo na mentira há 34 anos. Acho que eu vou botar isso na manchete, no título do vídeo hoje. 34 anos de mentira. Desmascarando o pai dos banqueiros. O canal de Força é o Rubens, que foi até no Monark um tempo atrás, fala assim, ó. Quem vive de promessa é santo. Está na hora do povo tomar as rédeas da situação e enquadrar esses parasitas que se revezaram no poder com esse papo de esquerda e direita. Esse ambidestrismo se aplica diretamente no seu bolso e na sua vida, que, aliás, está cada dia mais miserável. Lembra que esse cara não é de direita. Lembra que esse cara não fala para a bolha da direita. Eu acho que o Lula tá com os problemas. Eu acho que o Lula tá com uns pepinos aí para descascar e para resolver nos próximos meses. E eu acho que vai dar errado. Centrão quer 10 bilhões em emendas para aprovar arcabouço sem reforma ministerial. Não quer dar ministério. Não deu até agora. Saiu algumas notícias que terça-feira agora, republicanos e o PP vão ganhar seus ministérios. Dá até terça. Mas se não tiver ministério, tudo tem um jeito. 10 bi. 10 bi tá delicioso, né? Frente à letargia do Lula,
lideranças do Centrão apresentaram outra fatura. 10 bi, dá 10 bi que a gente resolve. Aprova o que você quiser, Lulinha. Vamos fazer o L. Esse é o governo do amor. Lembra como a Rede Globo era um leão contra o orçamento secreto? Agora não tem mais orçamento secreto, agora é emendas de relator, emendas RP2, agora são emendas do amor. Tá de boa. Voltamos, né, à paz institucional, a democracia venceu. Aí olha que engraçado também. O perfil oficial do Ministério da Fazenda, do Haddad, programa Desenrola Brasil, foi destaque em matéria do jornal Valor Econômico. Aí a Tisuki foi dar um Google, né? Esse povo danado. Valor Econômico, Grupo Globo. Dá um Google, faz o L. Tá ali, ó. É uma matéria de 26 de novembro de 2021. Grupo Globo, ali 2016, né? Não sei, mas a data é 2021, mas enfim. Grupo Globo torna-se único proprietário do Valor Econômico. Grupo Globo adquire 50% do Valor Econômico que pertenciam ao Grupo Folha. O Valor Econômico surgiu uma parceria entre a Folha, a Folha São Paulo e a Globo. A Globo comprou agora 100% da Globo. E aí o Jornal da Globo, que está em destaque, em parceria aqui junto com a Haddad. Ai de você que acha que tem uma coisa de estranha nisso. Mas vamos continuar falando da nossa democracia. Eu vi uma notícia que eu não sei se eu dou risada, se eu fico triste. Eu sou sincero porque, assim, eu não entrevisto ninguém, né? Não é meu perfil. Tô aqui, comentar as notícias, fazer algum tipo de análise. Eu acho que é uma coisa meio que eu sei fazer. Pra eu fazer uma entrevista tem que ser um negócio muito especial. É raríssimo. Vocês não me veem aqui. Vocês sabem, né? O que vocês vão encontrar aqui de manhã normalmente. Mas, enfim. A nossa mais alta corte no Brasil diz que um jornal pode ser responsabilizado por ato ilícito de entrevistado. Tu entrevistou alguém e falou uma besteira, tu vai responder junto. Independente se tu tem... que não foi tu que disse, independente se tu tiver reprimido, sabe, repudiado o que o cara falou. Não. Você é copartícipe, é cúmplice. Aí o que achei engraçado é que a Madeleine Laxo, uma grande inquisidora da direita ao lado do Luciano Ayan, ela gravou um vídeo para comentar sobre isso. Olha o que ela fala. Ela faz até um L no final para não ser cancelada. Nunca mais tivesse na imprensa entrevista com polícia e promotor que denunciaram alguém. A gente corre esse risco com esse julgamento aqui que eu vou te explicar. O jornal fez uma entrevista grande com um delegado sobre um mundaréu de coisas e no meio ele acusou um deputado. Anos depois o deputado foi inocentado e processou o delegado, o jornal. A justiça agora disse que o jornalista e o jornal são responsáveis pelo que o delegado falou. Mas eu estava averiguar com a pessoa que o delegado falou e pipipi, papapó. Nas entrevistas grandes, você vai ter que ligar para todo mundo de quem o cara falou. E mais, vamos dizer que ele está denunciando alguém. Essa pessoa não é condenada lá na frente. Ou, como jamais acontece no Brasil, ela é descondenada. O jornalista que vai ser condenado, então. Oh, que gostoso! Tem um caso de um político super processado que foi pra cadeia e tudo, depois saiu, falaram que ele é inocente. Quem que paga o pato a partir de agora? O jornalista que ouviu a polícia, o promotor que acusaram o cara. O TF agora vai decidir se isso tem repercussão geral, se vai valer para todas as decisões com casos semelhantes no Brasil. Se isso acontecer, meu amor, você só vai saber de processo contra poderoso se e quando for condenado. Ah, esqueci, para não ser cancelada, faz o L. Faz o L, Laxo. Liga pro Ayan, pede ajuda a ele. Vocês perseguiram quase ninguém, né? Tá colhendo o que plantou, irmã. Tá colhendo o que plantou. Só digo isso. O choro é livre. O choro é livre. Aí, falando do nosso judiciário, quinta-feira agora, volta o julgamento, né? Sobre a possibilidade... Quem diz é o próprio consórcio, né? Descriminalizar o porte. Mas não vai legalizar no Brasil, não. Tá bom. Já tem 4 votos a favor.
Só 4 pessoas votaram, ou seja, todas as pessoas que votaram até agora votaram a favor. E a nota diz que o voto da presidente da corte, a ministra Rosa Weber, dado como certo, que vai ser mais um. Então teremos 5 votos. A maioria são 6. Eu acho que vão liberar, né? Eu acho muito triste, porque eu acho que é uma decisão que cabe ao parlamento. Eu não espero que o parlamento se vingue, não faça nada, etc, tudo mais, mas eu acho muito bacana, assim, pô, eu acho que seria muito interessante o Pacheco entrar em contato e falar, pô, cara, vocês têm certeza que vão fazer e faz isso não. Acho que se a gente não quis votar, a gente já decidiu, a gente decidiu que a gente tá satisfeito com o cenário que o Brasil tem hoje. Simples assim. Mas eu acho que o Congresso vai fazer nada. Vai deixar que, mais uma vez, o judiciário legisle. Não tô falando de vingança, repercussão. Não, é só assim falar, cara, vamos tentar trazer pra normalidade. Porque esse clima de ficar um procurando briga com o outro só faz aumentar uma bola de neve. E no final do dia, o brasileiro continua miserável. Aí você vê, ó, as preocupações do governo Lula. A Helene Cantanhede, que se orgulha de receber mensagens diretamente do Lula, ontem tava ali, ó, se fazendo de vítima, chocada. Mais um abuso revelado pela Renata Cafardo no Estadão. A era PT quer acabar com a obrigatoriedade do inglês no ensino médio das escolas públicas, ou seja, quer aprofundar o fosso entre pobres e ricos no mercado de trabalho. Preciso explicar? A manchete diz tudo, né? Novo ensino médio, proposta do MEC, pode deixar inglês de fora das escolas. Eu não acho, não, eu tenho certeza que nenhum jovem sai fluente em inglês, principalmente de uma escola pública, com o que ele aprende na escola. Mas acho que se tirar, fica pior. Eu acho que se tirar, fica pior. Não sei, né? Não sei. Eu acho que esse não é o caminho, mas prometeram pra vocês que era a turma do amor. Aí falando de escolas, educação, falta de educação. Saiu notícia no dia 10, muito triste, que é um cenário aí que se repete no Brasil já há vários anos. É o típico retrato de como a esquerda age com pessoas da oposição. O André Last posta a notícia, ele era o palestrante, que a notícia está comentando, falando o seguinte: confusão após palestra na Universidade Federal do Amazonas termina com aluno preso e servidor agredida em Manaus. Ele diz, ó, esta matéria do G1 Amazonas explica um pouco do que aconteceu hoje na UFAM, durante o evento no qual palestrei sobre empreendedorismo em Israel. Infelizmente, tive que ser escoltado pela PF. Uma servidora acabou sendo agredida pelos manifestantes que não aceitavam a minha presença no local. Aí falando de educação, com muito amor, etc. Quando eu fui pegar aquele tweet da turma fora da bolha da direita, e não dá pra falar que essa turma tá na bolha do petismo. No petismo eles não estão. Tá no limbo. A turma que tá aí no meio do limbo. Aí eu vi esse outro tweet aqui, né? Do Rubens. A meta de alcançar o fundo do poço foi alcançada com sucesso. Não resta mais nada, apenas a vergonha. Isso é uma palestra na Petrobras. Acreditem, a minha Petrobras passando por esse constrangimento doloroso. O governo Lula quer tirar o inglês, quer colocar outro tipo de conteúdo, né? Reforçar, quem sabe, direitos humanos nas escolas. E olha o que está sendo... Olha a palestra sendo ofertada na Petrobras. Linguagem a ser evitada. A primeira, ok, né? Em vez de falar o nome da perseguida, né? Do pirulito, fala genital. Em vez de falar peito de cima, fala tórax. Mas eu não sei qual seria o problema. Pra mim era uma coisa mais de boa. Enfim, você não pode falar menstruação, sangramento. Isso eu não entendi, né? Essa ficou meio estranho, mas tudo bem. Aí agora não tem mais o que falar. Evite falar esposo, esposa, marido. Fale o quê? Parcerias. É teu parceiro. E aí, parce? Ai, em vez de falar cirurgia de troca, fale sobre cirurgia de modificação corporais. Redesignação. A Petrobras
Tinha tudo para ser uma das maiores empresas petrolíferas do planeta Terra. Na era Lula, é uma empresa SG que produz cataventos e levanta a bandeira woke. Faz o L. A Petrobras podia ser uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, mas virou uma empresa de cataventos. O ministro de Lula foi escanteado em troca na Petrobras e vê fritura crescendo no PT e no Centrão. Sabe quem é esse ministro? É o da nota abaixo. Ministro de Lula nega consenso científico sobre corte no petróleo para frear a crise climática. O cara tomou uma decisão sábia. A gente tem que continuar produzindo petróleo, não dá para cortar, tem que produzir mais. Não dá para Petrobras virar uma empresa de catavento. Já foi tratorado. Já tesouraram o cara. Já tá sendo fritado. Vai ser mandado embora. Porque ele não quer catavento. Ele não quer catavento, ele quer que a Petrobras seja uma empresa petrolífera. Meu Deus do céu! Esse é o governo, é o que eu estou falando. A gente volta lá naquele editorial do Estadão sobre o fundão. O que é o PT? É isso aqui, você fica na dúvida, fala, pai, pô, é desenvolvimento ou é catavento? E aí? Não sei. A única certeza é que o PT tá contra o Brasil. Isso não tem o que falar. O Haddad, agora no segundo semestre, no pacote verde dele, no pacote de transição energética, um dos itens, ele quer criar a taxonomia ambiental, né? Taxonomia, eu não sei como é, taxonomia social, taxonomia climática, mas enfim, é para você classificar as empresas de um lado do amor, do outro lado as bolsonaristas, né? Porque é pior do que ser do mal. Tem só do amor, né? Com pouco amor, empresas malvadas, empresas bolsonaristas. Deve ser assim, né? A taxonomia do PT. Aí, nessa linha, já tá aqui, ó. Rotulagem climática. Empresas começam a informar pegada de carbono na embalagem. Você só pode cobrar uma coisa se essa coisa tiver de forma clara para todos os consumidores. No início começa de forma voluntária, depois vira impositivo. Renato fala assim: o abuso do poder econômico como ferramenta ideológica sequestrou o mundo corporativo e transformou as empresas em agentes militantes. Fui dar uma olhada. Nos próximos anos, a maioria dos rótulos alimentares pode estampar a pegada de carbono do produto na embalagem. Os objetivos, aí fala numa empresa que já está fazendo isso, que é a NUT, além de mobilizar toda a indústria nesse sentido, são destacar as marcas que se importam com as questões climáticas. É a taxonomia verde que o Haddad defende. Acho que é a taxonomia verde. E conscientizar o consumidor sobre o impacto ambiental dos produtos que ele escolhe levar para casa. No primeiro momento, é gerar esse impacto. No primeiro momento. No segundo momento, é para colocar uma cota. Estourou a cota? Não pode comprar mais. Não pode. Acabou. Toda essa cadeia logística do funcionamento das coisas só funciona se tiver transparência, se tiver possibilidade de rastreio. Quando vocês ouvirem, assim, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, toda vez que você ouvir alguém falar de transparência, não é o que vocês estão pensando. Essa pessoa não está preocupada em evitar, sei lá, corrupção, evitar trambicagem. Não, eles querem controle. Eles querem ter acesso a dados, a números que possam levar ao controle. Porque no final do dia, o que faz bem e o que faz mal, para essa turma, eu acho que são conceitos muito diferentes do que vocês defendem. Então, ali, ó, seu Klaus. No novo mundo, você tem que aceitar total transparência. Isso se tornará parte da sua personalidade. Tudo será transparente. Se você não tem nada a esconder, não há motivo para ter medo. Tá bom. Deus está vendo, né? O que ele quer ter acesso. Ele quer ter acesso a cada pequena coisa que você faz em sua vida. Quantas gramas de carne você come, para poder limitar. Quantos litros de gasolina você compra por mês, para poder limitar. Você vai poder, se tiver carro elétrico, vai ter que pagar com a pegadinha de carbono. Aí, nesse meio tempo, e nem vai dar para falar da última parte que eu queria trazer umas coisinhas. Mas, enfim. Isso é a notícia falando que é o seguinte, que o Brasil e países tropicais se unem para confrontar a agenda climática. Em tese deveria ser uma coisa importante, mas não.
Quando eu parei pra ver a notícia, a preocupação da turma não é falar assim, pô, nós queremos nos desenvolver, vocês estão nos atrapalhando, não. Quer ser copartícipe, sabe? Não quer ser ator coadjuvante, quer ser ator principal. É só isso. É uma disputa por holofotes, não é uma disputa pelo desenvolvimento nacional. E Aldo Rebelo destaca isso, falando o seguinte, ó, isso é um falso confronto. Não tem confronto entre os países amazônicos e os países... Isso é um falso confronto. Confronto de verdade seria pelo direito ao desenvolvimento, como defendia a diplomacia brasileira nos idos de 1970. Agora o confronto é pelo preço cobrado dos ricos pelo Jardim Botânico da Amazônia, administrado por um protetorado de ONGs brasileiras. Essa é a discussão no momento. É só assim, não, tá pagando pouco, tem que pagar um pouco mais. Mas não existe uma preocupação com o desenvolvimento nacional. Só tô em busca de ver, né? Paga mais um pouquinho aí, pô. Fala pra ONG ajudar a gente um pouquinho mais. É só isso que tá rolando. Amanhã eu quero contar umas coisinhas que envolvem aí o PAC do Lula, o PAC verde, o PAC do amor, as coisas engraçadas que inclusive a gente comentou no final de julho e acabou de sair uma nota. Envolve a Ferrogrão, um grande empresário e o Lula. A história é boa. E tem um negócio lá de uma nova ONG também que tá sendo criada aqui. Só Jesus na causa. Enfim, vou mandar para vocês aquele vídeo da Madeleine Laxo preocupada que agora os jornalistas também podem ser responsabilizados pela entrevista. Vou lá no Telegram, link tá na descrição. E se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Você pode votar em mim também no iBest se você não votou. Você pode votar uma vez nessa rodada. Links estão aqui na descrição. E compartilha esse vídeo, né? Compartilha. Volta amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã e ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!